Fala galera do canal! Vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa terça-feira, 23 de agosto de 2022, teremos 5 palpites. Vamos ter jogos ali na segundona sueca, campeonato argentino, campeonato mexicano e muito mais. Mas antes, gostaríamos de apresentar a vocês a nossa nova parceira aqui do canal, lendasbet.com, uma casa de aposta excepcional com excelentes odds, uma cobertura incrível em diferentes jogos e competições e tendo tudo isso um layout bem intuitivo e com cores que me agradaram bastante. Além disso, você pode desfrutar de uma gigantesca gama de opções que vão dos tradicionais mercados de gols, dupla chance, vitórias, placar exato, o queridinho de muitos, os escanteios, que aqui a gente tem várias possibilidades nesse mercado em quesito e demais outros mercados como ambas marcam apenas no segundo tempo, determinado jogador para marcar e muito mais. Então corre e aproveite que tem bônus de R$50 para novos usuários. Para isso, vamos deixar um link na descrição do vídeo para você acessar já e começar os trabalhos. Lendasbet, a sua nova casa parceira. Então vamos galera, já solta aquele dedo no like para fortalecer, para ajudar o canal e já vamos para os jogos do dia. Primeiro jogo, Grit e Norrby, aqueles times complicadíssimos ali da Suécia, mas jogo válido pela segundona sueca, que a gente tem os mandantes, para ficar mais fácil assim para todo mundo, em 11º com 20 pontos e o Norrby ali em 13º também com 20 pontos, jogo importantíssimo para as duas equipes, mas que a gente tem dois adversários muito interessantes no mercado de gols, até porque os mandantes nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Norrby, nos últimos 5 confrontos da equipe, em todos eles sempre tivemos no mínimo 2 gols em cada uma das últimas 5 partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos diretos, em apenas um deles o jogo acabou 0-0. Em todos os outros 4, sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso nosso palpite para esse jogo, que vale muito para as duas equipes, vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa já para esse mercado. E a gente está falando de um jogo extremamente importante, um jogo mais do que 6 pontos. Porque a gente está falando de uma equipe hoje na zona de rebaixamento contra um adversário que tem a mesma pontuação, mas hoje 2 posições acima. Lembrando que os mandantes têm 25 gols marcados e 31 sofridos, ou seja, está tomando muitos gols. E o Norrby é a mesma coisa, já marcou 20, mas também tomou 29. São duas equipes que vêm tomando muitos gols, mas que vêm fazendo bons gols também. Os mandantes nos últimos 5 jogos são 3 vitórias e 2 empates. A equipe vem numa retomada depois ali de sair da zona de rebaixamento e vem de 2 boas vitórias fora de casa. Já o Norrby, que começou muito bem a competição, caiu de produção e não vence 5 partidas. São 3 derrotas e 2 empates. Então um jogo muito importante para as duas equipes, onde uma vem saindo da zona incômoda e a outra vem entrando. Mas mesmo assim, as duas vêm com boas médias no mercado de gols, coisa que eu acredito que deve ser para esse jogo. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Patronato e Argentinos Júniors, jogo da Liga Profissional Argentina, que a gente tem o Argentinos em quarto com 26 pontos e o Patronato ali em nono com 22 pontos. Jogão muito bom de duas equipes no topo da tabela do Campeonato Argentino e claro também para o mercado de gols é o nosso palpite para esse jogo, porque o Patronato nos últimos 5 jogos, em um deles a gente teve 0-0, em todos os outros jogos a gente sempre teve no mínimo 3 gols ou mais em cada uma dessas partidas, aproveitando o bom momento da equipe nona colocada no momento. Já o Argentino Júnior, que está o melhor posicionado na tabela, nos últimos 5 jogos em 3 duelos também tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos entre eles, em 4 oportunidades, também tivemos
mais de 2 gols no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo, que vale muito também, vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,48, uma cotação excelente para o over 1,5. E a gente está falando só do quarto colocado, que está apenas a 3 pontos do Tucumã, primeiro time líder atualmente do Campeonato Argentino, e uma equipe que já marcou 18 gols e tomou 12. Vem com a média de gols marcados sofridos um pouco baixa, né, para uma equipe que está no topo da tabela. Já o Patronato, que está ali em nono, a 4 pontos do Argentino Júnior, mas ainda sonhando com a liderança do campeonato, hoje tem 22 gols marcados e 18 sofridos. Uma média maior, tanto fazendo como sofrendo, mas ainda assim, mantendo bom retrospecto nos últimos jogos, principalmente nas duas últimas partidas, onde o Patronato venceu o São Lourenço por 3-2 e empatou com o Tajeres por 3-3, ou seja, mostra que a equipe vem sim num ritmo muito forte, num ritmo muito frenético, e agora joga dentro de casa contra o Argentino Júnior, que vem de 2 vitórias seguidas contra a União Santa Fé e Estudiantes, e que também vem com uma boa média, e hoje é o quarto colocado a 3 pontos do líder. Caso vença, pode até tomar a liderança dependendo de uma boa combinação de resultados, mas tem um Patronato do outro lado que já está na parte de cima da tabela e que, caso vença, pode embolar mais ainda esse topo do Campeonato Argentino. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,48 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Guadalajara e Monterrey, jogo válido lá no Campeonato Mexicano, que a gente tem o Monterrey, líder da competição com 21 pontos, e o Guadalajara ali em 13º com 9 pontos. Equipes brigando pelo playoffs e a outra brigando pelo título. Mas para esse jogo, as duas, na minha opinião, devem brigar no mercado de gols. Até porque o Guadalajara, nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Monterrey, nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos mais de 2 gols em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos entre si, em 3 desses jogos, também tivemos mais de 2 gols no marcador. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,42. Outra odd já começando a ficar muito interessante no mercado do over 1,5. E a gente está falando só do líder Monterrey, que participa com bastante frequência de campeonatos mundiais da FIFA e hoje tem 20 gols marcados em 10 partidas, ou seja, uma média de 2 gols em seus jogos, isso fazendo, e já sofreu 10, ou seja, sofre 1 gol por partida e marca 2, ou seja, uma média teoricamente de 3 gols por partida da equipe do Monterrey, que vai enfrentar um Guadalajara que vem buscando ali vaga nos playoffs, que dá o direito a disputar a próxima fase do Campeonato Mexicano, mas que tem apenas 9 gols marcados e 7 sofridos. É uma média baixa, mas ainda assim é uma equipe que vem fazendo gols e enfrentando o líder da competição depois de vencer o Necaxa por 4-0 fora de casa. Eu acredito que a equipe vem com a moral maior e, vencendo o líder, pode entrar ali nos playoffs. Já o Monterrey, que vem de 2 empates contra o Toluca e contra o Tigres, é muito importante essa vitória, é muito essencial para continuar ali no topo da tabela e ter vantagens na próxima fase. Então, um jogo muito interessante para as duas equipes, onde a gente vê com a possibilidade de ao menos 2 gols no confronto. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,42 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Ginásio e Aldosivi, jogo do Campeonato Argentino, que a gente tem o Ginásio ali em segundo com 28 pontos e o Aldosivi lá na parte baixa da tabela em 26º com apenas 11 pontos nesse Campeonato Argentino. E para esse jogo também a gente vai olhar para o mercado de gols, até porque o Ginásio nos últimos 5 confrontos, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Aldosivi nos últimos 5 confrontos, em 3 oportunidades, também tivemos mais de 2 gols no placar. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 desses duelos, também tivemos 2 gols ou mais no marcador. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,40, uma cotação já também muito boa para o mercado de over 1,5. E a gente está falando só de um Ginásio que pode ser líder do Campeonato Argentino já nessa rodada, tem 16 gols marcados e 7 sofridos e está apenas a 1 ponto do Tucumã. A equipe vem fazendo uma excelente temporada, não é de costume do Ginásio estar assim tanto no topo, mas nessa temporada a equipe vem muito bem, enfrenta o Aldosivi que não vem nada bem, são 23 gols sofridos em 14 partidas disputadas e apenas 10 gols marcados, tem apenas
apenas 11 pontos, a equipe não consegue apresentar um bom futebol e jogando na casa do adversário, vice-líder da competição, que vem de uma excelente vitória sobre a boa equipe do União Santa Fé por 2-0, eu acredito que o Ginásio, além de ter um certo favoritismo para esse jogo, ainda assim é uma equipe para vencer e vencer bem. Mas o Aldosivo, depois da vitória sobre o Vélez, equipe de semifinal de Libertadores, pode ter ganhado um gás e também pode vir para incomodar. Então um jogo muito interessante, com sérias possibilidades, onde a possibilidade de ao menos 2 gols é bem plausível. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 é o nosso palpite para esse jogo. E antes da gente passar para o último jogo do dia, galera, já vai deixando aquele dedão no like, curte aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ajude divulgando para os seus amigos, para mais pessoas terem os nossos palpites. Então vamos lá, vamos continuar com os nossos vídeos de hoje. Querétaro e Clube América, o América do México, outro jogo do campeonato mexicano, que a gente tem o América do México em quarto com 16 pontos e o Querétaro em último com apenas 7 pontos em 10 partidas disputadas. Jogo do América do México, galera, é o jogo que tem tendências boas de gols. E o Querétaro que também vem correspondendo bem a isso, até porque a equipe nos últimos 5 jogos, em todos eles, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o América do México nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 duelos, em um deles 0-0. Em todos os outros 4, sempre ao menos 2 gols ou mais no marcador. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,45, uma odd muito boa para um América do México que está ali no limite da galera que está na parte mais alta do campeonato mexicano, que dá maiores vantagens, enquanto vai pegar o Querétaro, que não consegue apresentar tantas coisas, mas que ainda, dependendo de uma vitória e de uma sequência, pode até sonhar com os playoffs ali, a segunda parte dos playoffs do campeonato mexicano. Não tá tudo perdido, mas vai enfrentar um América do México que vem de vitórias muito expressivas, um 3-0 no Pumas na casa do adversário, um 3-0 no Pachuca na casa do adversário e na última rodada simplesmente um 7-0 no Cruz Azul, campeão mexicano algumas temporadas atrás. Ou seja, a equipe vem num momento excelente, vem num momento muito bom e está a 5 pontos do Monterrey, líder do campeonato. Então a equipe vem para tentar chegar no topo e enfrenta a equipe que é a última colocada, que vem de uma boa vitória sobre o Tijuana e pode ser o início de uma retomada para quem sabe a equipe até tentar uma classificação para os playoffs da próxima fase do campeonato mexicano. Mas vai ser um jogo muito interessante porque o América do México vem muito bem. Então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,45 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!